Irmãos e irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. Hoje, na atualidade terrena, todos desejam para si a evidência, estar na primeira plana, chamar a atenção, ter o seu lugar ao sol. Nós vivemos uma imensa crise e contradição de valores, em que de um lado temos o mundo e a sua proposta, e de outro lado temos Jesus e a proposta do seu Evangelho. E a humanidade, nos últimos milênios, tem se digladiado e tem hesitado entre seguir o mundo e seguir a Jesus. Nós sabemos que a nossa condição no mundo é das mais difíceis e desafiadoras. E o Cristo já o previra, dizendo: no mundo encontrareis aflições. Coragem, pois eu venci o mundo. E nessas palavras nós encontramos a chave necessária e a possibilidade de nós, por nossa vez, assim como Cristo fez, também vencermos o mundo, as suas aflições e os seus desafios. Bastando, para tanto, elegermos o caminho espiritual ideal para que os nossos passos o sigam de forma certeira, de forma correta, a fim de lograr, a fim de alcançar a paz que todos procuramos, a felicidade que todos queremos e o êxito que todos desejamos. Então não existe nenhum inconveniente em as pessoas desejarem alcançar o êxito em suas vidas. O problema está no enfoque que é dado para esta busca. Como nós somos um ser espiritual, toda a nossa vida deve ser considerada a partir deste prisma, porque se não o fizermos, despencaremos para o desequilíbrio, para a desarmonia, para a infelicidade, para as contrariedades, para os conflitos, para os dramas mais variados. E grande parte dos problemas que aturdem, que afetam, que prejudicam a humanidade, o ser humano, decorre justamente da sua visão equivocada de priorizar a matéria, de se concentrar apenas no corpo e olvidar e esquecer o espírito, que constitui a essência de todos nós. Então, o segredo para o nosso êxito real, verdadeiro, consiste em mudarmos o nosso ponto de vista, do enfoque exagerado e distorcido nas coisas materiais, na busca das coisas materiais, para as coisas espirituais. Jesus expressou isso em duas falas com muita clareza. A primeira, que para nós encerra a fórmula do êxito, a fórmula do sucesso, é a seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, elegermos como prioridade o reino de Deus, que simboliza as coisas espirituais, que simboliza as riquezas da alma, que simboliza os valores morais, que simboliza a convivência fraterna, o amor, o carinho, a doação, a entrega, o sacrifício de nós mesmos em prol dos outros. E nesses outros incluímos, sobretudo, aqueles que estão mais próximos de nós, que nos cercam pelos laços da consanguinidade, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que muitas vezes, em função dos conflitos que a convivência diária impõe, ficam em segundo plano e acabamos nos identificando
por afinidade, mais com outras pessoas do que com os nossos familiares e não damos a devida atenção. Até porque esquecemos, como espírita que somos, que a reencarnação reúne no seio do lar os espíritos não só que são afins, mas que possuem dívidas uns para com os outros, que possuem questões em haver um para com os outros e que precisam ali, através dos laços da consanguinidade, aprender a conviver juntos, o que não conseguiram fazer em outras vidas. E às vezes em muitas e muitas e muitas outras vidas. Nós lemos nos romances espíritas N casos de famílias inteiras que encarnam, não conseguem se ajustar, desencarnam, voltam a encarnar e assim sucessivas vezes em busca da harmonia, em busca do entendimento, em busca da paz. E nós vemos que isso é muito difícil, porque nunca como antes, em nosso país e no resto do mundo, vivemos tantos conflitos familiares, conflitos interpessoais dentro do lar, né? Tantos divórcios, tantas famílias se desagregando, tantas famílias se dividindo. E essa desestrutura familiar, como sendo a causa geratriz de outros dramas maiores, aos quais hoje a sociedade está sujeita, está enfrentando. Então, o desequilíbrio, a desestrutura que nós vivemos na sociedade, no que ela nos traz de insegurança, no que ela nos traz de medo, no que ela nos traz de inquietude, no que ela nos traz de dramas, no que ela nos traz de tragédia, é um reflexo do que nós vivemos em nossos lares, do que nós vivemos em nossas famílias. E não podemos ser hipócritas, porque cada um conhece a família que tem. Cada um sabe dos problemas que enfrenta em seu ambiente doméstico e dos desafios gigantescos, muitas vezes, que enfrenta lá, né? Dentro das quatro paredes do lar. E se nós não conseguirmos vencer esses desafios que estão colocados lá, nós não conseguiremos vencer nenhum outro desafio em nossas vidas. E precisaremos voltar de novo, e de novo, e de novo para a Terra, sucessivas vezes, até solucionar estes dramas que a nossa incapacidade psicológica, emocional, espiritual, que a nossa imaturidade interior nos tem feito cair e nos tem feito fracassar nestes nossos relacionamentos que têm se perpetuado ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Então, o êxito que nós devemos procurar, em primeiro lugar, é o êxito interior, é o sucesso de dentro, para que o mesmo se reflita fora de nós, em nosso exterior. Por isso Jesus recomendou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Porque a partir do momento que corrigirmos a nossa visão defeituosa, que privilegia as coisas de fora, a busca material, as coisas exteriores em detrimento das coisas de dentro, dos valores da alma, dos valores morais, né? A partir do momento que nós corrigirmos essa visão distorcida, equivocada, priorizando o que é indispensável para o nosso ser espiritual, a nossa própria vida material irá se acomodando, irá se remodelando, irá se reestruturando a partir desse novo ponto de vista, a partir deste novo olhar que estamos dando para a vida. Então, esta fala de Jesus ela é muito importante e nós temos que refletir incansavelmente, repetidamente em cima dela, porque compreenderemos melhor
a existência material e a existência espiritual, e o que é mais importante para nós. Se nós avaliarmos a nossa vida e pararmos para pensar sobre ela, por mais longeva, por mais longa que ela seja na matéria, na carne, ela é muito curta, ela é muito rápida, e parece até que a nossa percepção de tempo está se alterando, porque nós temos a sensação que o tempo está acelerado, que ele passa cada vez mais rápido, que a gente muitas vezes não consegue nem dar conta de tudo aquilo que abraçou, de tudo aquilo que se comprometeu a fazer. Então, a nossa própria noção de tempo se altera. Né? O que aconteceu há muito tempo atrás, muitas vezes parece que faz há pouco tempo. Né? Às vezes, a TV relembra alguma tragédia que se deu há 5, 6 anos, e para nós parece que ocorreu há pouco tempo, porque a nossa noção de tempo está se alterando. Então, por mais longa que seja a nossa vida na carne, ela será sempre curta. E nós passamos a vida inteira concentrados na satisfação dos interesses da carne, do corpo físico, da matéria. E muito pouco tempo dedicado aos interesses do espírito. Nós sabemos que este corpo, que nós estamos nos servindo dele na atual experiência evolutiva, na atual encarnação, nasceu, chegou até a posição atual, vai passar por um processo de transformação, a decrepitude, a morte. Então ele nasceu, viveu e vive e vai morrer. Esse não é o primeiro corpo que nós já tivemos muitos corpos. Mas o nosso espírito não morre com este corpo, como não morreu com os outros corpos que teve, continua vivo. Só que nós seguimos priorizando estes corpos em detrimento do espírito. É como se dessemos mais valor para a roupa que vestimos do que para o nosso corpo físico. De nada adianta estarmos vestidos da melhor forma possível, com roupa de grife e marca, se o nosso corpo não estiver asseado, higienizado. E o mesmo nós fazemos com a nossa alma. Nós priorizamos o corpo, que é a sua vestimenta, e desvalorizamos, desprestigiamos a nossa essência, que é o nosso ser espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será dado de acréscimo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reverter a nossa escala de valores e a nossa visão de nós mesmos e da realidade, para que a nossa vida pessoal melhore, para que a nossa vida familiar melhore, para que a nossa vida social melhore. Então, as crises que a sociedade passa na atualidade refletem a crise espiritual do ser humano, que não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui na Terra, não sabe para onde está indo. E o Espiritismo nos traz uma mensagem pujante, de grande força, que vem nos esclarecer e nos libertar. No mundo encontrareis aflições. Coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. E a mensagem espírita vem nos encorajar, vem nos trazer a força para nós vencermos essas aflições e conquistarmos o êxito, o sucesso, a vitória que nós desejamos. A outra fala do Cristo, a qual aludimos, é do seu aconselhamento, que está presente no Sermão da Montanha, em que devemos procurar os tesouros, não os da terra, que as traças corroem, que a ferrugem ataca, que os ladrões roubam, mas os tesouros do céu, inacessíveis aos ladrões, à traça e à ferrugem, por serem incorruptíveis, por serem de dentro. Os tesouros de fora, né? As coisas materiais estão sujeitas a N transformações, o nosso próprio corpo físico. Né? Nós podemos, de um momento para outro, ter um desnivelamento de pressão, ter um ataque cardíaco, um infarto e morrermos.
sofrermos um acidente, sermos vítimas de uma bala perdida, nós podemos a qualquer instante, né, estar sujeitos a uma condição dolorosa que vem acarretar para nós a morte do corpo físico. Mas o nosso ser vai seguir tal como é neste instante. Então nós temos que compreender que as coisas que nos são exteriores perecem, se transformam, se modificam, estão sujeitas a toda sorte de transformações. O nosso mundo interior, aquilo que nós conquistamos, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, as nossas emoções, o bem que nós fazemos, o bem que nós recebemos, as nossas memórias, as nossas lembranças, tudo isso é nosso patrimônio indelével, são as riquezas do céu. Ninguém retira isso de nós. Nós muitas vezes preferimos, né, a comodidade, preferimos a ociosidade, preferimos nos entregar à preguiça do que estar cultivando esses valores no carinho, no entendimento, no amor, na parceria, no companheirismo. Essas são as riquezas celestes às quais se referia Jesus. Não nos equivoquemos. Ninguém aguarde encontrar do lado de lá da vida, no mundo espiritual, o que já não tenha consigo. Porque as pessoas se iludem, mesmo nós espíritas, que nós vamos para o mundo espiritual e vamos viver uma condição melhor. Essa condição melhor depende da condição que nós estamos vivendo aqui. E depende de como está o nosso mundo interior. Porque o desencarne efetua apenas uma transferência do ser da realidade material para a realidade espiritual. Mas o ser não sofre mudança nenhuma. Mudar daqui de Novo Hamburgo para Sapiranga, para Dois Irmãos, para Nova Hartz, Nova Petrópolis, não é mudar de personalidade. Da mesma forma, morrer não é mudar o espírito. Então, quando nós morremos, nós damos continuidade ao que nós somos com os nossos valores. Se nós estamos perturbados aqui na Terra, não adianta nós desejarmos, como muitos fazem, como um mecanismo de fuga, desejar a morte para si como libertação dessa perturbação. Porque essa perturbação seguirá conosco para o lado de lá. Então nós precisamos, aqui na Terra, solucionar os nossos conflitos, os nossos dramas, as nossas infelicidades, as nossas inquietações. No lugar em que nós estamos. Não lá ou acolá. É aqui e agora. Então nós precisamos valorizar o nosso patrimônio interior. Nós precisamos valorizar as coisas de dentro e os nossos relacionamentos, que é tudo o que de fato nós temos. Tirando tudo o que está dentro de nós e as nossas relações com os nossos semelhantes, nós não temos nada que seja nosso. A única coisa que é nossa propriedade legítima são as conquistas da alma, são as riquezas do céu, às quais se referia Jesus, e as nossas relações, o círculo dos nossos relacionamentos. É a única coisa que nós temos de nós, mais nada. Então, para alcançarmos o sucesso, o êxito na vida material, corrigindo a nossa perspectiva, priorizando o espírito em detrimento do corpo, não devemos ser desleixados com o corpo e com as coisas materiais, de modo nenhum. Devemos apenas mudar a nossa perspectiva, valorizarmos mais o espírito e vivermos atento para as questões de dentro do que para as questões de fora. Então, além de corrigir essa nossa visão, essa nossa perspectiva, esse nosso olhar, nós precisamos de confiança em Deus, precisamos de paciência e precisamos de perseverança. E queremos ilustrar isso com uma pequena história contada pelo espírito Hilário Silva, através da mediunidade do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, presente no livro Ideias e Ilustrações. Narra o espírito Hilário Silva
que Francisco Teodoro encontrava-se no mundo espiritual, numa zona umbralina, cercado de trevas, de sombras, por mais de 5 lustros, cerca de 30 anos. E sofria pavorosamente as consequências do suicídio ao qual ele havia se imposto. Quando encarnado, no início do século XX, ele erguera do nada uma empresa próspera, uma tecelagem que logo cresceu, empregou toda a família e prosperou muito. Mas vieram a retração nos negócios e a produção ficou parada, ficou no estoque, sem circulação. E como não conseguia girar a sua mercadoria, não conseguia quitar as dívidas com os seus credores. E eram muitas. E as cobranças foram chegando, foram se intensificando, até chegar a um nível insuportável. Um dos credores ameaçou expor-lhe a figura publicamente, denunciando a sua desonestidade. Ele, buscando orientação religiosa, buscando refúgio na oração, buscando o socorro na bondade divina, não soube esperar e, desesperado, por não ver uma solução para o seu problema, tomou de um revólver e deu um tiro em sua cabeça. E para sua decepção, ele apenas transferiu o seu problema de lugar, agravando ainda mais, porque descobriu que a vida continua após a morte. E permaneceu preso nas sombras que gerou para si mesmo durante mais de 30 anos. Quando foi socorrido por esforços intercessórios dos familiares, através de orações e preces, e dos seus mentores espirituais, dos seus anjos da guarda, que apareceram na radiosidade da luz do bem para socorrer aquele espírito que estava nas trevas de si mesma, e o resgataram de lá. Ele, mais equilibrado, pôde visitar os familiares que ainda estavam encarnados na Terra. E, para sua surpresa, encontrou a sua empresa, o seu negócio muito maior do que ele havia deixado quando se suicidara, e pôde rever os filhos firmes à frente dos negócios, bem como os netos. E mesmo que estes não vissem o espírito desencarnado, chorou alegremente, abraçando-os nos seus fluidos espirituais. E notou que a sua imagem era lembrada e reverenciada num lugar de destaque da empresa que ele, com o seu suor e seu sacrifício, edificara. E ele veio a saber que, 5 dias após ter se suicidado, em função do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, todas as roupas que estavam no estoque, as camisas de caçemira, acabaram sendo vendidas, caíram no mercado internacional, e o dinheiro obtido através dessa venda superava em 10 vezes mais o montante da dívida que ele possuía. Ele apenas não soubera esperar. Ele vira que Deus não faltara com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o socorro pelo qual ele orara, pelo qual ele pedira, pelo qual suplicara. Ele apenas não teve paciência de esperar. Então, em nossas vidas, muitas vezes nós vivenciamos essas situações, essas circunstâncias, do endividamento, de uma experiência conflitiva, de um drama terrível, de um conflito que não conseguimos superar, e pedimos ajuda e parece que essa ajuda não vem. E muitas vezes praguejamos, esbravejamos, caímos em desarmonia, nos revoltamos, quando deveríamos perseverar na oração, perseverar na prece e saber esperar, porque a resposta sempre vem. O pedido, a súplica que nós fazemos em nossas orações
sempre vem respondido de alguma forma. Então, esses 3 ingredientes, confiança em Deus, paciência e perseverança, são fundamentais para nós alcançarmos êxito, para nós alcançarmos sucesso em nossa vida. Thomas Alva Edison é talvez o mais brilhante inventor de todos os tempos. Patenteou mais de 1000 inventos. Um dos principais, a lâmpada elétrica. Mas poucos sabem dos esforços tremendos e dos sacrifícios pessoais que ele fez para nos brindar com essa utilíssima e fabulosa invenção que hoje nos é corriqueira. Nós nem valorizamos tão normal e comum para nós. Realizou mais de 100 experimentos, dedicando muito tempo, muitas horas de sono, muito trabalho para conseguir criar a primeira lâmpada elétrica que ficasse acesa, permanecesse acesa por poucos segundos, por poucos instantes de tempo. Imaginem se ele tivesse desistido na primeira experiência que não deu certo, ou na segunda, ou na 10ª, ou na 50ª, ou na 100ª. Ele persistiu. E hoje o seu nome está associado a este invento. Nós também podemos, em nossa vida, inventar a nossa lâmpada elétrica. Aquele sonho que nós vínhamos anelando, com o qual vínhamos idealizando desde a infância, desde a juventude, que ficou de lado. Que nós esquecemos, que nós não o cultivamos, que nós esquecemos de sonhá-lo, que nós deixamos de sonhá-lo. Aquele desejo, aquela conquista, aquilo que nós tanto queríamos, mas por tentarmos 1, 2 ou 3 vezes não deu certo. Isto não é para mim, isso vai ficar para a próxima encarnação, eu não vou mais nem lutar, não vou nem mais me esforçar para conquistar. Então nos falta muitas vezes perseverança. Não nos equivoquemos, que nada vem para nós sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, sem comprometimento, sem fidelidade ao nosso ideal, ao nosso sonho, ao nosso projeto particular. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dessa qualidade, a da perseverança, que fará com que alcancemos aquilo que desejamos. Então a confiança em Deus é fundamental, porque nós viemos de Deus, nós estamos em Deus e vamos para Deus. O apóstolo Paulo disse isso em outras palavras. Em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos. Então nós viemos de Deus, estamos de alguma forma em Deus e estamos indo para Deus. Então Deus é o alfa e o ômega de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Nós somos projeto dele. Nós somos, se compararmos ele a um arqueiro, nós somos, cada um de nós, a flecha que ele lançou na direção da eternidade, seguindo o percurso bem definido em direção à felicidade, em direção à realização, em direção ao êxito, em direção à vitória. Então Deus nos criou, nos projetou, nos lançou na vida e no mundo, objetivando o nosso bem, a nossa alegria, a nossa realização, a nossa felicidade. Nós só somos infelizes por obra nossa, não por obra de Deus. E muitas vezes recriminamos Deus. Deus elaborou-nos e elaborou tudo o que existe, seguindo princípios rigorosos que funcionam
de forma precisa e matematicamente ajustado. Dentro desses princípios, destaca-se o princípio do bem, o princípio do amor, o princípio da luz. Quando nós estamos alinhados com este princípio do bem, do amor e da luz, tudo nos sucede bem. Quando agimos dentro desse princípio, tudo nos ocorre bem. Quando nos distanciamos desse princípio da luz, do amor, do bem, nós caímos em desarmonia, nos entristecemos, vem a depressão, surgem os problemas, surgem as dificuldades. Sopesando sobre nós os nossos comprometimentos das vidas passadas, das vidas anteriores. Porque muitos falam, mas eu só faço bem, eu quero o bem de todos, eu faço das tripas coração para ajudar o outro e dá tudo errado na minha vida. Então, se neste momento o indivíduo está alinhado com este princípio superior do bem, da luz, do amor, mas as coisas não andam conforme o seu desejo, conforme a sua expectativa, talvez esteja sofrendo o impacto dos descaminhos do passado. Esteja sofrendo no hoje as consequências do ontem, onde andou em sombras, onde andou em erros, onde andou perdido pelos labirintos das paixões, da criminalidade, das coisas erradas. E, naturalmente, o nosso ser, porque o tempo que nós vivemos aqui na Terra não é o mesmo tempo em que o nosso espírito está vivendo. Então, passado, presente e futuro para o nosso espírito é um só. Então, no presente em que nós vivemos, embora não saibamos isso, não temos consciência disso, alguns, está presente todas as nossas experiências anteriores, impulsionando e interferindo em nosso dia a dia, em nossas relações, em nossas vivências, através das nossas tendências, dos nossos pendores, das afinidades, das animosidades, etc. Tudo isso é explicado pela reencarnação, pelas vidas passadas. Então, Deus nos fez para a felicidade, para a realização e para a vitória. E se alegra quando nós alcançamos a felicidade, a realização e a vitória. Porque este é o objetivo dele para nós. E este deve ser o nosso objetivo, a nossa busca, mas sempre primando pela perspectiva espiritual. Porque nós podemos ser bem-sucedidos materialmente, exteriormente, mas mal-sucedidos por dentro. Daí nada resolve. E aí nós temos exemplos a mancheias. Quantos popstars que exemplificam um tipo de vida, um tipo de sucesso, um tipo de êxito do qual nós devemos guardar distância astronômica dos mesmos. Amy Winehouse, que é um exemplo que me vem à tona agora. Uma mulher linda, dotada de uma voz maravilhosa, apontada como uma das maiores divas da música contemporânea, perdida nos seus dramas interiores, perdida na drogadição. Fisicamente encontra-se completamente destruída, mas tem o sucesso de fora. Tem muito dinheiro, tem muita fama, tem muitos fãs e seguidores pelo mundo afora. Mas não tem a paz interior, não tem o equilíbrio de dentro, não tem a felicidade. Que muitas vezes alguém que não tem tudo o que ela tem, possui, e é o mais importante. E isso nós precisamos parar, pensar e refletir, porque é o que vai fazer a diferença em nossa vida. Então, sempre confiar em Deus, porque Ele quer o nosso melhor. Às vezes, as contrariedades, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias difíceis, para o momento que nós estamos vivendo, embora não compreendamos e muitas vezes não queremos aceitar, talvez seja o melhor para nós. Tenhamos alguma lição para aprender com aquela experiência, com aquele desafio. E Deus sabe o que é melhor para nós,
Deus faz o que é melhor para nós e Deus reserva o melhor para nós. Então nós temos que confiar nele irrestritamente. Compreendendo isso, Jesus ensinou aos seus discípulos: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, diríeis a esta montanha: transporta-te dali para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Se tivesseis fé. Então essas montanhas que a fé é capaz de transportar, metaforicamente, podem ser entendidas como os nossos problemas, os nossos desafios, inquietações, conflitos e dramas. E a confiança irrestrita em Deus, a fé em Deus, nos auxiliará a suportá-las, a administrá-las e a vencê-las. No mundo encontrareis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. A grande sublimidade da mensagem de Jesus é que ele veio para a Terra, ele esteve encarnado como nós, ora, estamos, vivenciou todos os problemas que nós, ora, vivenciamos e os sobrepujou. Jesus esteve sujeito a todas as circunstâncias adversas às quais nós estamos. E ele as venceu todas, nos apontando o caminho, nos ensinando como fazer. Por isso que os espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que pode servir para a humanidade de guia e modelo oferecido por Deus, os espíritos respondem: Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Coragem, eu venci o mundo. Então Jesus para nós é o modelo, é o paradigma que mostra como é possível no mundo vencer as aflições, vencer as contrariedades, vencer as dificuldades e encontrar a paz, o êxito, o sucesso, a realização, a felicidade, que é o desejo de cada um de nós, que é o desejo de toda a humanidade. Então, confiança em Deus em primeiro lugar. Paciência. Nós, em função das pressões diárias que nós sofremos, nós nos tornamos impacientes. Nós queremos tudo para já. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que as coisas ocorram da forma mais rápida possível. Nós queremos que tudo funcione como a banda larga da internet, de forma instantânea, de forma que ocorra simultaneamente. E não funciona assim. Se funciona assim para algumas coisas, para outras não. Principalmente para as coisas do nosso íntimo. Se a humanidade transformou-se muito exteriormente ao longo dos últimos séculos, sobretudo a partir do século XIX, quando ocorre a primeira e a segunda revolução industrial. Hoje nós vivemos a terceira revolução industrial no campo da nanotecnologia e por aí vai. Se a humanidade transformou-se muito exteriormente a partir da ciência e da tecnologia, quanto ao seu comportamento, a humanidade não é muito diferente da humanidade do tempo de Jesus, ou da humanidade lá do tempo dos faraós egípcios, ou quase da humanidade do tempo das cavernas. Porque as mudanças internas exigem um tempo maior. Essas transformações ocorrem de forma mais sutil. Quantos de nós têm encarnado, desencarnado, reencarnado, tentando trabalhar uma frustração apenas, um medo, uma timidez, uma tristeza que tem, da qual não consegue se libertar, às vezes várias vidas, e repetidamente fracassa sem conseguir vencer. Então nós temos que ter paciência, porque o nosso tempo também não é o tempo do nosso espírito, e também muitas vezes não é o tempo de Deus. Então, às vezes nós pedimos algo em nossas preces, em nossas súplicas, e temos ansiedade, temos inquietação para que aquilo se concretize logo. Muitas vezes dizemos que Deus não nos ouve, mas porque nós não temos o entendimento que o tempo de Deus não é o nosso tempo.
e não temos entendimento que Deus sabe o que é melhor para nós. É muito forte os últimos instantes de Jesus na terra, quando ele sobe ao Getsemane junto dos seus discípulos, dos seus apóstolos mais próximos para orar. Se afasta deles, sozinhos, ele pede, em sua prece ao Pai Celeste, ao qual estava constantemente conectado, em conexão profunda: Pai, afasta de mim este cálice, que seria a morte na cruz, nosso sacrifício iminente. Mas ele, na mesma prece, coloca: eu não gostaria de beber este cálice, mas se é da tua vontade que eu tenha que beber este cálice, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Então isso é algo muito forte. Imaginem Jesus, que era um ser perfeito, era um ser que não tinha as imperfeições que nós temos, a inveja, o ódio, o rancor, o ressentimento. Jesus não tinha nada disso. Nós temos. Então ele, que era um ser perfeito, demonstra ali na sua prece toda a sua humanidade, a sua condição humana, que o aproxima muito mais de nós. E ele pede para que Deus afaste dele o sofrimento, mas que, se fosse melhor para ele, que se cumprisse a vontade de Deus e não a dele. E por isso que ele tem autoridade para pronunciar as palavras que repetidamente pronunciemos. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. E ele não se queixa, ele não esbraveja, ele não chora. Ele, corajosamente, por ter a perspectiva espiritual, aceita as acusações indébitas, injusta, e não reage, nem às acusações, nem aos ultrajes e nem à morte infamante. E desta forma vence o mundo. Então, guardadas as proporções, nós também podemos vencer o mundo, assim como Jesus venceu. Então temos que ter paciência e ter esse entendimento que o tempo que as coisas nos acontecem, muitas vezes não é o tempo de Deus. Não é o tempo em que Deus espera que o melhor, do nosso ponto de vista, nos suceda. E a perseverança, a persistência é fundamental. E é sobre a persistência que nós queremos concluir lendo 5 quadrinhas do nosso primeiro livro espírita, Espiritualidade em Quadras, do capítulo 11, intitulado Persistência, que reflete sobre essa qualidade que todos nós precisamos na vida e que é a chave, é a mola, é a catapulta para vencermos os problemas, as dificuldades, as contrariedades e rumarmos junto àquilo que desejamos, junto àquilo que queremos, do ponto de vista espiritual. Não sucumbas à fraqueza, perdido em teus dramas, humilde lamparina acesa acaba com as sombras. Não desistais jamais ante os desafios da vida, a forja dobra os metais, persistindo na batida. Na vida sempre avança, evitando o retrocesso. Saiba que a perseverança é o caminho do sucesso. Não existe em nossa vida nenhuma dificuldade que não possa ser vencida com o esforço da vontade. Segue sempre adiante, não pares no caminho. Quem é perseverante, vence tudo devagarinho. Então nós queremos agradecer a atenção de todos e rogar a Jesus que nos abençoe e que nos auxilie em nossa vida a termos confiança em Deus, paciência e perseverança para suportarmos, aceitarmos e administrarmos as aflições do mundo com coragem de vencê-las. Muito obrigado.